Então, só para contextualizar quem está chegando agora, mais uma vez, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai tirar algumas dúvidas que restam aí sobre a construção do currículo, tá bom? E caso vocês tenham outras dúvidas sobre os gêneros textuais, tanto de redação literária quanto de redação técnica, vocês podem me questionar também, tá bom? Primeira dúvida que vocês me passaram aí, quem foi que me passou essa dúvida? Brian. Beleza, Brian, valeu. O Brian questionou que num dos modelos dos currículos que eu coloquei lá para vocês preencher, essa situação aqui, ó. Então, a gente cita a empresa e faz uma breve descrição dessa empresa. Isso daí não é obrigatório, tá? Muito pelo contrário, é pouco comum. Mas, como a CSN é uma empresa de grande porte, uma multinacional, vocês podem colocar aí o nome da empresa e separar com vírgula e dar uma descrição dela como se fosse multinacional do ramo de mineração. Ponto. Sem muitas delongas, sem encher de muita informação. Tá? Até porque a pessoa bate o olho ali e vê o nome da CSN, ela já vai fazer uma associação de que a CSN faz, qual que é o ramo de atuação da CSN. Outra questão, evitem usar abreviações, né? Ou siglas. Escrevam lá. Companhia Siderúrgica Nacional. Aí sim vocês podem colocar entre parênteses o CSN. Isso em toda a situação do currículo. Porque muitas das vezes quem vai pegar esse currículo não vai, talvez, ter o conhecimento do que significa a sigla. Mas quando ele vê o nome completo ali, a pessoa consegue fazer essa associação de qual empresa que é. Tá bom? Esclarecido, Brian? Ficou assim, professor. Obrigado. Tranquilo. Mais o que, turma? Vamos lá. A Anabelle perguntou no chat para nós aí. Na experiência, nós que estamos fazendo o curso, como podemos colocar? Então, reforçando o que eu já tinha falado pro vídeo, lá no vídeo, o curso de CAI não é um curso de capacitação, não é um curso acadêmico, nem como complementar. Tá? Até pelo fato de que muitos de vocês estão buscando o primeiro emprego, ou que o CAI é o primeiro emprego, é interessante que vocês coloquem o CAI como experiência profissional. Então, vocês vão citar o CAI lá, primeiro, nome da empresa, então, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, de contrato de vocês iniciou o quê? Fevereiro ou janeiro? Fevereiro. Fevereiro. Fevereiro 2020. Até o momento, né? Que até o momento vocês estão empregados. Se vocês construírem esse currículo ou forem entregar esse currículo depois que vocês já tiverem feito a rescisão, fevereiro até dezembro de 2020, tá? Caso não renove, não tenha nenhuma novidade. O padrão é que vocês saiam em dezembro de 2020, tá? Mas como, por enquanto, neste momento, vocês ainda
estão com o contrato em vigor, a gente não chegou em dezembro de 2020, então, até tempos atuais. Perfeito? Qual que é o cargo de vocês dentro da CSN? Aprendiz industrial de eletromecânica. E vocês vão discutir as funções de vocês durante esse período de emprego. Como que vocês iriam descrever essas funções? Quem que sugere uma descrição dessas funções aí? Vocês podem descrever o seguinte: realizada a capacitação profissional para a área de eletromecânica. Tá bom? Então, descrição objetiva das principais atividades. Tem alguma atividade que vocês acham interessante ressaltar, dependendo do tipo de área? Por exemplo, incluindo atividades relacionadas à soldagem. Se vocês estiverem participando de uma vaga de soldador, por exemplo, algo desse tipo. Tá? Então, vocês podem descrever a experiência profissional de vocês na CSN dessa forma, tá bom? Outra questão, pessoal, isso daqui é um exemplo, tá? Não é que vocês têm que escrever exatamente com essas palavras. Vocês podem usar as palavras de vocês e até mais interessante vocês usem as palavras de vocês. Pense lá no processo seletivo no fim do ano, que vocês entregam um currículo e fazem uma entrevista para sair do programa de aprendizagem para o programa capacitar, e o recrutador vai lá e recebe 60 currículos iguais. Né? Então, usem as palavras de vocês, tá? E tentem fugir desses jargões prontos de internet que a gente sempre acha. Eduardo está perguntando aí, só conta como experiência tendo carteira assinada ou outros serviços sem carteira também servem? Outros serviços sem carteira também servem, tá bom, Eduardo? Mas é interessante que você tenha como comprovar esses serviços. Nem que seja recibos de pagamento, tá? Por exemplo, se você trabalhar de autônomo como eletricista, que vocês tenham recibos dos serviços prestados, ou então cartas de recomendação de pessoas que vocês fizeram esses serviços, ou então se você trabalhou sem carteira assinada, é muito comum em colheitas, né? As pessoas não trabalham com carteiras assinadas, normalmente elas trabalham por dia de serviço, não se assina carteira, mas as pessoas podem emitir declarações de que determinada atividade foi desempenhada, que você desempenhava tal, determinada função. Então, não precisa necessariamente ter a carteira assinada, mas é interessante ter algum comprovante, tá? Você não vai mandar esse comprovante junto com o currículo, mas você tem esse comprovante como garantia, porque às vezes na entrevista de emprego, depois do cara
ver o seu currículo, ele se interessou para aquele serviço que você prestava, aquela função. Só, olha, já vi aqui que você trabalhou como eletricista. Foi assinada a carteira? Você tem algum comprovante disso? Ah, não, não foi carteira assinada, mas eu tenho vários recibos que foram emitidos e eu tenho algumas declarações de alguns clientes de como o serviço foi prestado. Se você tiver interesse, eu posso disponibilizar para a empresa. Ah, não, beleza, então você pode trazer e deixar no RH, ok? Não são coisas que são entregues junto com o currículo, tá? Isso aí, Larissa. O que eu estou falando é o seguinte: como vocês estão entrando no mercado de trabalho, estão começando no mercado de trabalho agora, na maioria dos casos, vocês não têm uma experiência profissional anterior ao CAI. Então, para não deixar a região ali de experiência profissional em branco, é mais interessante vocês citarem o CAI do que colocar o CAI como cursos. Porque o CAI como curso não é um curso acadêmico, tá? É importante ressaltar isso. O CAI não é um curso acadêmico, ou seja, não é um curso técnico, é um curso de capacitação. Então, ele entraria no rol ali de cursos complementares e não de cursos acadêmicos ou formação acadêmica, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ordem, por exemplo, de experiência de trabalho. Vocês vão colocar da mais antiga para mais nova ou da mais nova para mais antiga? Da mais nova para mais antiga? Exatamente. É mais interessante você ter no topo do currículo a experiência mais recente. E à medida que a pessoa vai lendo, ele vai chegando nas experiências que fazem mais tempo, nas experiências mais antigas. A mesma situação a gente vai repetir nos nossos cursos, né? Então, se você concluiu um curso técnico, um curso acadêmico mais recentemente, ele vai vir no topo dessa lista. E à medida cronológica, a gente vai abaixando. Só que, para acadêmico, para esses cursos acadêmicos, formação acadêmica, a gente tem um outro padrão, que é começar a citar do curso de maior grau. Então, quais seriam no âmbito acadêmico esses cursos? A gente teria um pós-doutorado, um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação, especialização ou MBA, depois um curso de graduação, depois um curso técnico, depois formação ensino médio, por fim, formação ensino fundamental, tá? Reforçando, se você citou que você tem ensino médio, você não precisa citar que você tem ensino fundamental, tá? Se você citou que você tem graduação, você não precisa citar que você tem ensino médio, porque a pessoa só consegue ter graduação se ela tiver ensino médio. A pessoa só consegue ter ensino médio se ela tiver ensino fundamental, tá? Então acaba que fica redundante. E se é óbvio, se é informação óbvia, a gente não precisa ter no currículo. A gente não precisa jogar informação inútil no currículo só para ele ficar maior, né? O nosso objetivo é que o currículo seja sucinto, ou seja, seja coeso. Mais alguma dúvida na hora de preencher? As pessoas que estão fazendo graduação devem colocar, tá? Nesse caso de cursos, deixa eu colocar aqui para vocês um exemplo de quem ainda está cursando.
Eu vou tirar um. Eu vou compartilhar com vocês um pedaço do meu currículo. Na tela aí? Sim. Ok, obrigado. Então, observe o seguinte. No meu caso, no caso do meu currículo, coincidiu da maior formação ser a mais atual, tá? Então, a formação de mais alto grau é a formação mais atual minha. Então, coincidiu as nossas duas cronologias. Mas se por algum acaso eu quiser entrar num curso técnico e tirar um curso técnico hoje, ou fazer uma outra graduação, é interessante que essa graduação entre aqui, ó. Na realidade aqui, né? Que ela vai ser mais atual do que as outras duas, tá? Entenderam a questão de cronologia e relevância do curso na formação? E se a gente tiver cursando ainda? Então, vamos pegar como exemplo esse curso aqui, ó. A gente vai citar graduação em engenharia eletrônica, citar a instituição, e ao invés de ano de conclusão, você vai citar uma previsão de conclusão em julho de 2021, por exemplo, tá? Então, se você está cursando o curso, você vai substituir a data de conclusão por uma data prevista para essa conclusão, tá bom? Mas quem está fazendo essa graduação é importantíssimo colocar, é um diferencial, tá? Assim como quem está fazendo o curso técnico. Quem está fazendo o curso técnico vai citar dessa mesma forma, previsão de conclusão, beleza? Ô, Lucas, Pode falar, Nayara. aí no caso, para quem já tem experiência, o curso do CAI pode entrar tanto como experiência profissional como curso complementar? Nayara, pode, mas eu continuo achando mais interessante como experiência profissional, tá? Porque ele, como curso complementar, muitas vezes os recrutadores nem chegam, nem leem com muita atenção aquela parte de curso complementar, tá? Não sei se vocês se recordam, mas à medida que eu fui citando para vocês os tópicos importantes da gente ter no currículo, curso complementar era o último ou penúltimo tópico, né? Então acaba que os tópicos vão tendo menor importância à medida que eles vão passando, ficando para trás. Então, primeira importância são os nossos dados pessoais, depois o objetivo daquele currículo com um breve resumo sobre você, sobre o seu perfil, e depois experiência profissional e formação acadêmica, né? Então, tudo que vem depois acaba que é um complemento. Se o cara já bateu na sua formação ali, ou na sua experiência profissional, opa, a pessoa já trabalhou com o que eu quero. Às vezes nem leu o resto do currículo, entendeu? Mas pode sim, sem problema. Entendi. Mais alguma, turma? Tranquilo fazer esse currículo? Alguém quer compartilhar o seu currículo com a gente? Alguém que já fez o currículo quer compartilhar ele conosco? Professor, Oi.
Na área de conhecimento de informática, eu deveria especificar os pacotes que eu aprendi ou o nível. É interessante você especificar os dois, tá, Renata? É por causa que eu não lembro quais os pacotes, assim, que eu aprendi. Por exemplo, quando a gente fala de pacote Office, quando a gente cita pacote Office, normalmente ele está relacionado só a Excel, PowerPoint e Word. Dentro do pacote Office, a gente tem outros programas que são da Microsoft. Tá? Por exemplo, Microsoft Access, que é um programa de banco de dados. Mas é mais complexo de trabalhar com ele. Normalmente, quem faz um curso básico, intermediário de informática, de pacote Office, não vê o Microsoft Access. Então, mesmo que a pessoa cite pacote Office, nível intermediário de conhecimento, a pessoa ainda é interessante para ela citar logo na sequência. Microsoft Access, nível intermediário, nível básico, avançado. Mas é sempre bom você também definir o seu conhecimento, tá? Porque às vezes a pessoa construiu uma planilha financeira ali no Excel, algo simples, e já coloca lá um conhecimento em Excel. Aí o recrutador olha aquilo, opa, conhecimento em Excel, então talvez essa pessoa já sabe fazer gráficos com macro, com importação de dados em tempo real por HTML. Opa, é esse aqui que eu vou contratar. Aí te contrata ali, aí você vira para o cara assim, HTML o quê? Então, é importante especificar o nível para a gente não ter um problema de comunicação, né? Para a comunicação se encaixar de forma ideal. Você não passar a informação errada, não parecer que está querendo enganar o recrutador, né? E nem o recrutador ter problemas na interpretação do seu currículo, tá? Ok, obrigado. Nada. Ô, Lucas, e a questão de carga horária para esses cursos básicos, assim, é necessário? Pô, não tem muita importância. A carga horária, Nayara, ela é interessante para os cursos complementares, tá? Por exemplo, vamos pensar um curso complementar aí. Curso complementar que eu digo, um curso de informática, né? Então, você fez um curso de pacote Office, carga horária de 16 horas. Você fez um curso de pacote Office, carga horária de 80 horas. Então, pela própria carga horária, já dá para diferenciar de que um curso de 16 horas é só introdução. Um curso de 80 horas, ele passa a ser ali de básico para intermediário, né? Então, pela própria carga horária, a gente ajuda o recrutador a tomar uma decisão de qual que é o seu conhecimento, tá? Então, é interessante ter, sim, esses cursos profissionalizantes que tem algumas empresas que oferecem, curso, por exemplo, de cabeleireiro, tem muito, curso de maquiador. Você fazer um curso de maquiador de 4 horas é diferente de você fazer um curso de maquiador de 40 horas, né? Então é interessante sim colocar a carga horária justamente para aquele ponto que eu já citei. A informação que você está passando ser a informação correta que o recrutador vai pegar, tá? No caso do CAI, acaba que eu não acho que faz muito sentido, mesmo que você coloque o CAI como curso complementar, tá? Porque a sua carga horária vai estar na carteira de trabalho. Então acaba que já tem essa informação, tá bom? Entendi, obrigada. Por nada. E aí, turma, tá tranquilo? Tem ninguém com currículo pra gente compartilhar aí, não? Ninguém chegou a fazer esse currículo ainda não? Vocês estão deixando para semana de prova? Semana que vem que vai estar corrida?
Se quiser mostrar o meu, tá na atividade, tá anexado. Você já anexou lá, Eduardo? Deixa eu achar ela aqui. Você anexou na aula 19, Eduardo? Na de hoje. Ah, beleza. Eu pedi para anexar na aula de hoje, eu tô procurando na passada também, né? Não vou achar nenhum mesmo. Só vou dar uma editada nele aqui para cobrir seus dados, tá? Só um segundinho. Tá na tela? Tá. Sim. Beleza. Então, aquela situação que a gente já comentou, o Eduardo começou com o próprio nome dele, né? Não existe aquele negócio que a gente tinha há algum tempo, currículo ou curriculum vitae, tá? Usem como nome do currículo o seu próprio nome. Usem como o título do currículo o seu próprio nome, tá bom? Nessa caixa vermelha aqui, eu só usei para cobrir os dados. Mas lembrando, nome, endereço, informações de contato, e-mail e telefone, tá? Se não tiver um telefone que consiga falar diretamente com você, deixe um telefone de recados, mas especifique que é um telefone de recados, tá bom? Mas é importante a gente ter esse telefone aí. Objetivos, caso do Eduardo aí trabalhar na área de automação industrial, buscando ainda mais conhecimento sobre esta área para que eu possa evoluir. O objetivo não precisa ser maior do que isso, tá? A gente não vai escrever um texto com objetivo de vida, sonhos no currículo, não. 2 linhas. Qual que é o objetivo? Trabalhar na área de automação industrial. E ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, buscar novos conhecimentos. Fim. Okay? Formação técnica. Curso de técnico de automação industrial. Conclusão em dezembro de 2020. Se Deus quiser, né, Eduardo? Máximo aí em dezembro de 2020. É. Assim que essa pandemia permitir, tá? E a escola, o ensino médio, tá bom? No caso do Eduardo, concluído em 2017, tá? Talvez só para ficar mais claro, concluído ou concluído em 2017, tá? Mas não tem problema nenhum do jeito que está aqui. E o Eduardo colocou o curso de aprendizagem nas experiências profissionais.
Atividades desempenhadas. Estudo sobre conhecimentos que abrangem a área de eletromecânica e comportamentos. Comportamentos em que sentido, Eduardo? Comportamentos profissionais seria, né? Sim. Aí deixa mais claro lá, tá? Esse currículo, pessoal, vocês vão ter ele como base para outros currículos que vocês vão criar, né? Aquela ideia de que o currículo tem que sempre mudar de acordo com o cargo que vocês estão almejando ou com a empresa que vocês estão almejando o cargo. Mas ter um currículo base é importante, tá? Tópico 4, Eduardo colocou ali aperfeiçoamento de atividades complementares, a participação na criação da catraca automatizada, né, utilizando Arduino e leitor RFID, que foi o projeto do Conheço 7, um dos projetos, né, Eduardo, apresentado no Conheço 7 pela turma de automação industrial. Bacana, é uma informação interessante, tá? E, por fim, as informações complementares. Conhecimento básico em Word, Excel e PowerPoint. É interessante citar como MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Só para ficar o nome correto do software, tá? E fazer a referência exata à Microsoft. Bacana. Detalhe. Isso daqui podia estar aqui dentro de informações complementares. Mas não faz mal nenhum estar fora, porque quando coloca fora, dá um destaque nisso daqui, tá? Não tem problema nenhum, ok? Outro detalhe, o Eduardo numerou 2, 3. A gente pode citar esses tópicos sem numeração, também não é problema nenhum. Da mesma forma que não é problema ter essa numeração. Tá joia? Muito obrigado pelo exemplo aí, tá, Eduardo? Eu que agradeço. Lohane, não, tá? Nunca colocar números de documentos. Não tem necessidade nenhuma. Nem números de documentos seus, nem números de documentos de dependentes, tá? Nem nomes de dependentes, nem quantidade de filhos, tá bom? Nem nome de pai, nome de mãe, não precisa de nada disso. Enviou lá no Classroom. Quem que me enviou aqui, que falou agora? Larissa, né? Vamos lá, Larissa, a gente tem 5 minutinhos, dá para conferir o seu também.
Larissa, só uma dica. Essa borda que você colocou, talvez não seja interessante ter essa borda laranjada, amarelada aí, tá bom? Talvez não seja interessante. Se você quiser manter ela, talvez afinar ela e manter uma borda preta, mais fininha, mais básica, tá? Tá bom. Assim como esse detalhezinho aqui, tá? Quanto menos penduricalho ele tiver, melhor, tá? A não ser que a gente esteja concorrendo a vagas, por exemplo, de design gráfico. Aí você vai usar o seu próprio currículo como um portfólio, como um exemplo do seu trabalho, tá? Então, esse é um tipo de profissão em que eles enfeitam muito o currículo para mostrar as próprias habilidades. Nós que concorremos aos empregos normais, assim, sem muito recurso gráfico, não tem por que colorir muito o currículo e usar muito recurso gráfico. Tá joia? Em objetivo, ela citou que está à procura do primeiro emprego, é interessante citar. Usem alinhamento sempre justificado, tá, pessoal? Para as palavras sempre terminarem na mesma posição da linha. Percebam aqui que a gente tem... fica buraco na linha, tá? Mas faz bem enfeitar, Larissa. Mostra capricho, tá? Mas no caso de um currículo, os recrutadores não aceitam tão bem, tá bom? A aprendizagem entrou como experiência profissional. O ensino médio, ó, bacana, não foi concluído ainda, mas tem previsão de conclusão. Então, previsão de conclusão em dezembro. O que faltou aqui? Importante citar a instituição. Tá joia? Competências e habilidades. Pode ser citado, tá? Podem ser citados. Não tem problema nenhum. Mas é uma área que é uma seção que está um pouco em desuso, tá? Não quis citar o pacote Office, não, Larissa? Larissa, tá aí? Tô sim. Professor, mas pra mim, você já sabe do meu caso, prefiro não arriscar. Mas você cita lá como conhecimento básico, pacote Office, Word e PowerPoint, que é o que a gente viu aí por enquanto. No momento que a gente viu o Excel e você achar segurança, você coloca o Excel, tá? Básico é básico. Básico é básico. Tá bom? É interessante. Tá bom. Tá? Beleza, bacana. Muito obrigado por poder usar como exemplo, tá, Larissa? De nada. Turma, então é isso. Queria tirar as dúvidas aí quanto ao currículo. Na semana que vem a gente vai ter nossa atividade avaliativa, vão ser 3 questões discursivas. A matéria é redação técnica e a nossa redação literária, lá os gêneros textuais, tá? Não tem muito segredo, basicamente é o que está nos videozinhos. Tá joia? Tem alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta? Juliane, quando vocês marcam como concluída, não tem como anexar a atividade depois?
Ok. Tem como cancelar o envio e enviar no dia depois. Aí é só cancelar o envio e enviar de novo. É, o meu dá. Tá. Então vocês têm essas duas opções. Ou vocês marcam como concluída e no dia que for enviar, cancela o envio e envia. Ou então deixa ela aberta. Aí vocês podem concluir só quando enviar a atividade, tá? Aí vocês podem deixar ela aberta até o dia 2, que é quando ela se encerra. O bom de deixar aberta é que quando ela ficar aberta, fica o lembrete para vocês, né? Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, por hoje é só. Tenha um bom resto de tarde aí e a gente se vê nos próximos capítulos nossos aí, tá bem? Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Até mais.